Quem nunca orou para Deus enviar um varão ou uma varoa para se casar, que atire a primeira pedra? Para aqueles que já estão casados ou buscam encontrar o seu varão ou a sua varoa, se atente a esse conteúdo. Preste muito atenção no que iremos abordar hoje. Se você busca ter uma vida realizada ao lado da pessoa que Deus preparou ou está preparando ainda para você, aplique esse método para melhorar na relação do seu relacionamento. O texto base de hoje é Gênesis 2, versículo 22 ao versículo 24. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então ao homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Texto de Gênesis 2, versículo 21 ao versículo 24. Esse é um dos mandamentos deixados para nós desde o início da humanidade. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Muitos esperam ansiosamente por esse mandamento se concretizar em sua vida, mas o que poucas pessoas sabem é que problemas financeiros no relacionamento têm sido um dos principais motivos de divórcio entre casais. Fique comigo até o final deste conteúdo, que darei dicas interessantes sobre o tema. Olá, o meu nome é William Souza e eu ajudo cristãos a melhorarem os seus ganhos financeiros. Como você já sabe, eu faço análises bíblicas sobre o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre o dinheiro. E o tema que abordaremos hoje é como blindar nosso relacionamento através da nossa vida financeira. Pesquisas mostram que os problemas financeiros no relacionamento são um dos principais motivos que causam divórcio. Veja o que está escrito no site família.com.br. Estudo aponta a situação financeira como principal causa de divórcios. Especialistas indicam que, mais do que o adultério, as chamadas traições financeiras podem ser a causa principal do crescente número de divórcios em todo o mundo. Um recente estudo realizado pela Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, acompanhando exatos 4.500 casais durante alguns anos, apontou como principal causa do rompimento matrimonial entre os casais são os conflitos causados por causa do dinheiro. Isso porque, de acordo com os especialistas, além do estresse causado pelas brigas em função do dinheiro, há ainda o envolvimento de mentiras e desonestidades, causado não apenas por desgastes emocionais, mas também patrimoniais na relação do casal e da família. O que geram essas traições financeiras? Como o velho e sábio ditado já diz, mentira tem pernas curtas. Até mesmo nas histórias infantis, quem mente sempre é descoberto e acaba se dando mal. Por isso, tal como Pinóquio. Mentir um pouco aqui, outro tanto ali, a respeito da situação financeira, acaba por gerar uma crescente praga, a desconfiança, que mina um dos principais alicerces de um bom casamento, que seria a confiança. A falta de confiança entre parceiros pode desencadear a falta de diálogo, afinal, nunca se sabe se a pessoa estará contando toda a verdade a respeito de outros assuntos também. Outras formas de traições financeiras são trazidas através de enganos. São as chamadas mentiras ocultas, ou seja, omitir alguma informação financeira do seu cônjuge. Segundo a consultora financeira de casais, Roberta Omitec,
Entre as principais causas de divórcios no casamento, encontra-se as omissões financeiras entre elas. Esconder dinheiro para não gastar com a família, omitir da família a real situação financeira, esconder dívidas e gastos extras. Para a consultora, não há desculpas que justifiquem essas ações ou traições. Uma mãe não pode gastar demais para satisfazer todos os desejos dos filhos, assim como um pai não pode omitir uma redução drástica de salário ou dívidas que eventualmente precisou fazer. Toda família sai perdendo com essas ações e atitudes. O casal passa a se desentender com mais frequência, tornando um lar um ambiente desagradável de se estar. Os filhos passam a observar exemplos ruins de administração financeira dentro de casa. E certamente isso irá influenciar na forma com que administrarão a sua casa e famílias. Segundo o estudo citado acima, da Universidade do Kansas, os casais que brigam devido à situação financeira demoram muito mais tempo de se entender do que aqueles que brigam por sexo, filhos ou relações com parentes. O psicólogo Kim Stephenson, que participou do estudo, afirma que essas brigas e desentendimentos tendem a ser mais extensas, bem como há um uso de linguagem mais dura, com argumentos infundados ou incompletos. Ainda mesmo declara que, quanto mais tempo essa discordância continuar, menor é a satisfação com o casamento, resultando para alguns em divórcios. No site terra.com.br tem uma matéria falando sobre o assunto. Aproximadamente 1 a cada 3 casamentos terminam em divórcio no Brasil. Pode parecer um número não tão expressivo, mas em 2016 isso correspondeu a 344 mil casamentos que tiveram seu fim contra 1,1 milhão de união oficializadas no mesmo ano. Em geral, cada casal tem seus motivos particulares para o rompimento. Porém, pesquisas recentes apontam os problemas financeiros como a segunda maior causa de divórcio no país. Também no site exame.com.br tem uma matéria falando sobre o assunto. O dinheiro é o principal motivo das brigas nos casamentos. Segundo 37,5% das mulheres ouvidas em uma pesquisa relacionada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, as brigas acontecem principalmente porque os casais discordam da forma como o outro gasta e porque falta dinheiro em casa. Tarefas domésticas, ciúmes e forma de educar os filhos são motivos de brigas menos frequentes, segundo a pesquisa, que ouviu 810 mulheres de todo o país. 3 em cada 10 entrevistadas costumam esconder dos pares as compras que fazem, mas essa pode não ser a melhor forma de evitar brigas, segundo os consultores. Falar sobre o dinheiro não é muito romântico, mas o assunto precisa fazer parte da vida a dois, aconselha a consultora financeira Evanilda Rocha, da Dinheiro Inteligente Consultoria e Coaching. Muitos casais só conversam sobre dinheiro quando já chegou a hora de brigar, mas não é saudável deixar chegar nesse ponto. O diálogo precisa ser sempre transparente e a relação com o dinheiro deve ser de construção da vida juntos, não de competição entre o casal, como ressalta a planejadora financeira Viviane Ferreira. Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos imaginar uma criança que nasceu em um ambiente familiar onde seus pais não tinham o costume de fazer planejamento financeiro e ensinar para os seus filhos sobre o assunto. Essa criança tem uma tendência muito grande de crescer sem dar a devida atenção sobre a importância de se ter controle financeiro. Assim, ela pode desenvolver
essa crença de que não precisa aprender como cuidar das suas finanças. Ou vamos deduzir que os pais dessa criança viviam falando em dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade. Toda pessoa que é rica é desonesta, ou melhor dizendo, ladrão. Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Se a criança tinha o costume de ouvir esse tipo de frase na sua infância, provavelmente terá problemas de controles financeiros na sua vida adulta. Aí a criança cresce, ora pedindo a Deus o varão ou a varoa prometida, Deus prepara o varão ou a varoa, concretiza a promessa e eles imaginam que viverão felizes para sempre. Só que vieram carregando na vida essas crenças de que o dinheiro não é importante. Ao passar, o relacionamento começa a ter problemas financeiros. O que era para ser bênção de Deus acaba se tornando um pesadelo na vida do casal, podendo até acontecer o pior, fazer parte dos dados dessas pesquisas de chegarem ao divórcio, simplesmente por não entenderem como devem funcionar as finanças dentro do seu relacionamento. O que fazer para não cair nessa armadilha? Já vimos que os problemas financeiros são uma das principais causas de divórcio. Então, devemos primeiro aprender como administrar o nosso dinheiro. O dinheiro é uma matéria que precisa ser aprendida. Assim como você estudou português, matemática, ciências na escola, deveríamos ter aprendido em casa, pelo menos o básico de gestão de recursos financeiros. Infelizmente, na minha vida, não tive esse preparo. Em casa, não sei se você teve, mas eu não. Tive que aprender na marra e hoje ajudo cristãos a fazerem o mesmo na sua vida. Devemos entender que em Provérbios 9:10 está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9, versículo 10. Está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso quer dizer que só pelo fato de você ter Deus como seu Senhor é o suficiente para ter uma vida abundante financeira? Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais você busca conhecimento sobre os assuntos que estamos falando, mais você se tornará prudente com as suas finanças. Assim, eu proponho para os solteiros, quando encontrar o seu varão ou a sua varoa, crie esse hábito de conversar sobre o tema dinheiro desde o princípio do namoro. Busque entender como o seu pretendente pensa e lida com essa área na vida dela. E se for identificado algo de errado, como por exemplo, descontrole financeiro, compras compulsivas sem necessidade, incentivo mesmo a se atentar sobre a importância de ele ou ela ter essa área da vida resolvida. Fazendo assim, você irá precaver de um problema futuro. Pois como você pode aprender nesse conteúdo que a maioria dos divórcios acontecem por essa área na vida do casal não estar bem. Não estou dizendo que só pelo fato do seu pretendente estar com problemas financeiros que ele não poderá ser um ótimo companheiro ou uma ótima companheira, mas sim já identificar o problema no início e juntos buscar encontrar soluções. Isso fará com que o seu relacionamento crie uma intimidade até melhor e vocês estarão criando um hábito de tratar do assunto de forma natural no futuro, pois criarão novas crenças financeiras e isso trará resultados muito bons para o casal em sua trajetória de vida. Para os casados, se não têm ainda esse hábito de tratar as finanças como um pilar importante na vida de vocês, revejam essa prática.
pois há solução para todos os nossos problemas, desde que aprendamos a enxergá-los como amigos e não como nossos inimigos. Se você está com problemas financeiros hoje, é sinal que ao longo da sua vida desenvolveu crenças que estão te atrapalhando e precisa urgentemente tratá-la, pois Deus nos criou para termos relacionamentos duradouros e saudáveis. Só que talvez os nossos pais não tiveram uma boa educação financeira e, consequentemente, não deram também, pois só ensinamos aquilo que aprendemos. Se eles não aprenderam, como iriam nos ensinar? Hoje você pode mudar essa situação. Basta abrir para novos aprendizados sobre finanças e envolver o seu cônjuge na mesma trajetória de desenvolvimento. Afinal, quando casaram, não pensaram em se divorciarem, mas problemas financeiros acabam trazendo divórcios, como vimos nesse conteúdo. Então se abra para aprender mais sobre esse assunto. Como podemos analisar nos textos citados, a humanidade está sempre buscando cumprir o mandamento de deixar o pai e mãe para construir a própria família. Mas pelo fato dos casais desconsiderarem a importância do dinheiro no relacionamento, estamos presenciando muitos sonhos se tornando pesadelos e, consequentemente, esfriamento espiritual dos casais, pois por não saberem lidar com o problema, se sentem culpados quando o relacionamento não dá certo. Vamos entender a raiz desse problema e como podemos melhorar o nosso relacionamento. Primeiro devemos aceitar que somos seres humanos, que tivemos criação diferentes e, baseado na nossa criação, construímos crenças que carregamos em nossas vidas. Crença é toda programação mental adquirida como aprendizado durante a vida e que determina os comportamentos, as atitudes, os resultados, as conquistas e a qualidade de vida. Todas as experiências vividas ao longo da vida, principalmente durante a infância, são aprendidas pelas pessoas em forma de aprendizados. Eles são consolidados no cérebro em forma de conexões neurais, que determinam como cada indivíduo se posiciona no mundo, considerando como enxergar a si mesmo e as pessoas ao seu redor, e como lidar com as diferentes situações às quais é submetido. Hoje faça o seguinte exercício. Pegue um caderno ou qualquer papel em branco e coloque nele todos os seus ganhos financeiros. Se você só tem uma fonte de renda, coloque o quanto ganha. Depois, descreva todos os seus gastos. Comece pelos seus custos fixos. Os custos fixos é tudo aquilo que você paga todo mês, como aluguel, água, luz, compra, condomínio e por aí vai. Após colocar todo o custo fixo, coloque os custos variáveis. Seria quanto você costuma gastar com passeios, compras de roupas, sapatos e por aí vai. Agora que descreveu tudo em um papel, verifique se o que você ganha consegue pagar o que você gasta. Depois, analise se sobra pelo menos 30% dos seus ganhos. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ganha R$ 1.500, após pagar todas as suas despesas, teria que sobrar uma quantia de R$ 450. Se você está conseguindo fazer sobrar todos os meses, é sinal que desenvolveu boas crenças financeiras na vida e dificilmente terá problemas financeiros. E, consequentemente, essa área no seu relacionamento não será atingida. Agora, se não sobrou essa quantia de 30% dos seus ganhos ou nem sobrou nada, é sinal que deve se atentar sobre as crenças que tem desenvolvido na vida, pois se continuar nesse caminho, poderá fazer parte das estatísticas e não é isso que Deus quer para você. Assim,
Busque o mais rápido possível desenvolver novos hábitos financeiros. No início pode parecer impossível, mas com a prática alcançará a mudança de mentalidade. Se ainda não consegue sobrar nada, comece a economizar 5%. No caso de R$ 1.500, seria R$ 75. E vai subindo até alcançar os 30%. Esse é o primeiro passo para ter uma vida financeira saudável. Espero que esse conteúdo traga bons aprendizados para a sua vida no âmbito financeiro, pois o meu objetivo é ajudar cristãos a melhorarem seus ganhos financeiros. Já deixe aqui o seu comentário sobre como tem sido seu resultado nessa área. Se caso queira deixar sugestões de análise bíblicas de como a Bíblia tem a nos ensinar sobre o dinheiro, não perca a oportunidade. Escreva aqui que, na medida do possível, faremos novos conteúdos com o tema sugerido por você. Não poderia deixar de pedir para compartilhar com seus amigos e familiares esse conteúdo, pois juntos somos mais fortes e podemos alcançar mais pessoas. Meu nome é William Souza e ajudo cristãos a melhorarem seus ganhos financeiros. Até o próximo conteúdo.